O Empréstimo, de Machado de Assis. Esse conto foi publicado originalmente na Gazeta de Notícias, em 1882, e em seguida no volume Papéis Avulsos, em 1882. Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou as historietas de pura invenção. Esta é verdadeira. Podia citar algumas pessoas que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recôndita, senão por falta de um espírito repousado, que lhe achasse a filosofia. Como deveis saber, há em todas as coisas um sentido filosófico. Carlyle descobriu o dos coletes, ou mais propriamente o do vestuário, e ninguém ignora que os números muito antes da loteria do Ipiranga formavam o sistema de Pitágoras. Pela minha parte, creio ter decifrado este caso de empréstimo. Ides ver se me engano. E, para começar, emendamos Sêneca. Cada dia, ao parecer daquele moralista, é, em si mesmo, uma vida singular. Por outros termos, uma vida dentro da vida. Não digo que não, mas por que não acrescentou ele que muitas vezes uma só hora é a representação de uma vida inteira? Veja este rapaz. Entra no mundo com uma grande ambição, uma pasta de ministro, um banco, uma coroa de visconde, um báculo pastoral. Aos 50 anos, vamos achá-lo simples apontador de alfândega ou sacristão da roça. Tudo isso que se passou em 30 anos, pode algum Balzac metê-lo em 300 páginas. Por que não há de a vida que foi a mestra de Balzac apertá-lo em 30 ou 60 minutos? Tinham batido 4 horas no cartório do tabelião Vaz Nunes, à Rua do Rosário. Os escreventes deram ainda as últimas penadas. Depois limparam as penas de ganso na ponta de seda preta que pendia da gaveta ao lado. Fecharam as gavetas, consertaram os papéis, arrumaram os autos e os livros. Lavaram as mãos, alguns que mudavam de paletó à entrada despiram do trabalho e enfiaram da rua. Todos saíram. Vaz Nunes ficou só. Este honesto tabelião era um dos homens mais perspicazes do século. Está morto, podemos elogiá-lo à vontade. Tinha um olhar de lanceta cortante e agudo. Ele adivinhara o caráter das pessoas que o buscavam para escriturar os seus acordos e resoluções. Conhecia a alma de um testador muito antes de acabar o testamento. Farejava as manhas secretas e os pensamentos reservados. Usava óculos como todos os tabeliões de teatro, mas não sendo míope, olhava por cima deles quando queria ver e através deles se pretendia não ser visto. Finório como ele só, diziam os escreventes. Em todo caso, circunspecto. Tinha 50 anos, era viúvo, sem filhos, e para falar com alguns outros serventuários, ruía muito caladinho seus 200 contos de réis. Quem é? Perguntou ele de repente, olhando para a porta da rua. Estava à porta, parado na soleira, um homem que ele não conheceu logo, e mal pôde reconhecer dali a pouco. Vaz Nunes pediu-lhe o favor de entrar. Ele obedeceu, cumprimentou, estendeu-lhe a mão e sentou na cadeira ao pé da mesa. Não trazia o acanho natural a um pedinte. Ao contrário, parecia que não vinha ali senão para dar ao tabelião alguma coisa preciosíssima e rara. E não obstante, Vaz Nunes estremeceu e esperou. Não se lembra de mim? Não me lembro. Estivemos juntos uma noite, há alguns meses na Tijuca. Não se lembra? Em casa do Teodorico, aquela grande ceia de Natal. Por sinal, que lhe fiz uma saúde. Veja se lembra do Custódio. Ah! Custódio endireitou o busto, que até então inclinara um pouco. Era um homem de 40 anos. Vestia pobremente, mas escovado, apertado, correto. Usava unhas longas, curadas com esmero, e tinha as mãos muito bem entalhadas, macias, ao contrário da pele do rosto, que era agreste.
Notícias mínimas e, aliás, necessárias ao complemento de um certo ar duplo que distinguia este homem, um ar de pedinte e general. Na rua, andando, sem almoço e sem vintém, parecia levar após si um exército. A causa não era outra mais do que o contraste entre a natureza e a situação, entre a alma e a vida. Esse custódio nascera com a vocação da riqueza, sem a vocação do trabalho. Tinha o instinto das elegâncias, o amor do supérfluo, da boa chira, das belas damas, dos tapetes finos, dos móveis raros, um voluptuoso e, até certo ponto, um artista, capaz de reger a Vila Torlone ou a Galeria Hamilton. Mas não tinha dinheiro, nem aptidão ou pachorra de o ganhar. Por outro lado, precisava viver. Il faut bien que je vive, dizia um pretendente ao ministro Taillard. Je ne veux pas la nécessité, regardiou friamente o ministro. Ninguém dava essa resposta ao custódio. Davam-lhe dinheiro, 10, outro 5, outro 20.000 réis. E de tais espóstulas é que ele principalmente tirava o albergue e a comida. Digo que principalmente vivia delas porque o custódio não recusava meter-se em alguns negócios, com a condição de os escolher, e escolhia sempre os que não prestavam para nada, tinha o faro das catástrofes. Entre 20 empresas, adivinhava logo a insensata e metia os ombros a ela com resolução. O caiporismo que o perseguia fazia com que as 19 prosperassem e a 20ª lhe estourasse nas mãos. Não importa, aparelhava-se para outra. Agora, por exemplo, leu um anúncio de alguém que pedia um sócio, com 5 contos de réis para entrar em certo negócio que prometia dar, nos primeiros 6 meses, 80 a 100 contos de lucro. Custódio foi ter com o anunciante. Era uma grande ideia, uma fábrica de agulhas, indústria nova, de imenso futuro. E os planos, os desenhos da fábrica, os relatórios de Birmingham, os mapas de importação, as respostas dos alfaiates, dos donos de armarinho, etc., todos os documentos de um longo inquérito passavam diante dos olhos de Custódio, entrelados de algoritmos que ele não entendia e que, por isso mesmo, lhe pareciam dogmáticos. 24 horas. Não pedia mais de 24 horas para trazer os 5 contos. E saiu dali cortejando, animado pelo anunciante que, ainda à porta, o afogou numa torrente de saldos. Mas os 5 contos, menos dóceis ou menos vagabundos que os 5.000 réis, sacudiam incredulamente a cabeça e deixavam-se estar às arcas, tolhidos de medo e de sono. Nada. 8 de 10 amigos a quem falou disseram que nem dispunham agora da soma pedida, nem acreditavam na fábrica. Tinha perdido as esperanças quando aconteceu subir a Rua do Rosário e ler no portal de um cartório o nome Vaz Nunes. Estremeceu de alegria. Recordou a Tijuca, as maneiras do tabelião, as frases com que ele respondeu ao brinde, e disse consigo que este era o salvador da situação. Venho pedir-lhe uma escritura. Vaz Nunes, armado para o outro começo, não respondeu. Espiou por cima dos óculos e esperou. Uma escritura de gratidão, explicou o custódio. Venho pedir-lhe um grande favor, um favor indispensável, e conto que meu querido amigo, se estiver nas minhas mãos... O negócio é excelente, note-se bem, um negócio magnífico. Nem eu me meti a incomodar os outros sem a certeza do resultado. A coisa está pronta. Foram já encomendadas para a Inglaterra e é provável que dentro de 2 meses esteja tudo montado. É uma indústria nova. Somos 3 sócios. A minha parte são 5 contos. Venho pedir-lhe esta quantia a 6 meses ou a 3 com juros módicos. 5 contos? Sim, senhor. Mas, senhor custódio, não posso, não disponho de tão grande quantia. Os negócios andam mal, e ainda que me andassem muito bem, não poderia dispor de tanto. Quem é que pode esperar 5 contos de um modesto tabelião de notas? Ora,
Se o senhor quisesse. Quero, de certo. Digo-lhe que se tratasse de uma quantia pequena, acomodada aos meus recursos, não teria dúvida em adiantá-la. Mas 5 contos? Creia que é impossível. A alma do custódio caiu de bruços. Subira pela escada de Jacó até o céu, mas em vez de descer como os anjos no sonho bíblico, rolou abaixo e caiu de bruços. Era a última esperança, e justamente por ter sido inesperada, é que ele supôs que fosse certa. Pois, como todos os corações que se entregam ao regime do eventual, o do custódio era supersticioso. O pobre diabo sentiu enterrar-lhe no corpo os milhões de agulhas que a fábrica teria de produzir no primeiro semestre. Calado, com os olhos no chão, esperou que o tabelião continuasse, que compadecesse, que lhe desse alguma aberta, mas o tabelião, que lia isso mesmo na alma do custódio, estava também calado, girando entre os dedos a buceta de rapé, respirando grosso, com certo chiado nasal e implicante. Custódio ensaiou todas as atitudes, ora pedinte, ora general. O tabelião não se mexia. Custódio ergueu-se. Bem, disse ele com uma pontazinha de despeito, há de perdoar o incômodo. Não há que perdoar, ou é que lhe peço desculpa por não poder servi-lo como desejava. Repito, se fosse alguma quantia menos avultuada, muito menos, eu não teria dúvida, mas. Estendeu a mão ao custódio, que com a esquerda pegara maquinalmente no chapéu. O olhar empanado do custódio exprimia a absorção da alma dele, apenas convalescida da queda, que lhe tirara as últimas energias. Nenhuma escada misteriosa, nenhum céu, tudo voara a um piparote do tabelião. Adeus, agulhas. A realidade veio tomá-lo outra vez com as suas unhas de bronze. Tinha de voltar ao precário, ao advertício, às velhas contas, com os grandes zeros arregalados e os cifrões retorcidos à laia de orelhas, que continuariam a fitá-lo e a ouvi-lo e a fitá-lo, alongando para ele os algorismos implacáveis da fome. Que queda e que abismo! Desenganado, olhou para o tabelião com um gesto de despedida. Mas uma ideia súbita clareou-se à noite do cérebro. Se a quantia fosse menor, Vaz Nunes poderia servi-la e com prazer. Por que não seria uma quantia menor? Já agora abria mão da empresa, mas não podia fazer o mesmo aos aluguéis atrasados, a 2 ou 3 credores, etc. E uma soma razoável, 500 mil réis, por exemplo, uma vez que o tabelião tinha boa vontade de emprestar-lhes, vinham a ponto. A alma do custódio impertigou-se, vivia do presente, nada queria saber do passado, nem saudades, nem temores, nem remorsos. O presente era tudo. O presente eram os 500 mil réis, que ele ia ver surgir da algibeira do tabelião, como um alvará de liberdade. Pois bem, disse ele, veja o que me pode dar, e eu irei ter com outros amigos. Quanto? Não posso dizer nada a este respeito, porque realmente é só uma coisa muito modesta. 500 mil réis? Não, não posso. Nem 500 mil réis? Nem isso, replicou firme o tabelião. De que se admira? Não lhe nego que tenho algumas propriedades, mas meu amigo, não ando com elas no bolso e tenho certas obrigações particulares. Diga-me, não está empregado? Não, não, senhor. Olhe, dou-lhe uma coisa melhor que os 500 mil réis. Falarei ao ministro da Justiça, tenho relações com eles e. Custódio interrompeu, batendo uma palma no joelho. Se foi um movimento natural ou uma diversão astuciosa para não conversar do emprego, é o que totalmente ignoro. Nem parece que seja essencial ao caso. O essencial é que ele teimou na súplica. Não podia dar 500 mil réis? Aceitava-se 200. Bastavam-lhe 200 para a empresa, pois adotava o conselho dos amigos e ia recusá-la. Os 200 mil réis, visto que o tabelião estava disposto a ajudá-lo, eram para uma necessidade urgente, tapar um buraco. E então relatou tudo, respondeu a franqueza com franqueza, era a regra de sua vida. Confessou que, ao tratar da grande empresa, tivera em mente acudir também a um credor pertinaz,
Um diabo, um judeu, que rigorosamente ainda lhe devia, mas tivera a leivosia de trocar de posição. Eram 200 e poucos mil réis, e 10, parece, mas aceitava 200. Realmente, custa-me repetir-lhe o que o senhor disse, mas enfim, nem os 200 mil réis posso dar. 100 mesmo, se o senhor o pedisse, estão acima das minhas forças nessa ocasião. Noutra pode ser, e não tenho dúvida, mas agora não imagino os apuros em que estou. Nem 100, repito. Tenho tido muitas dificuldades nesses últimos tempos. Sociedade, subscrições, maçonaria. Custa-lhe crer, não é? Naturalmente, um proprietário. Mas, meu amigo, é muito bom ter casas. O senhor é que não conta os estragos, os consertos, as penas d'água, as décimas, os seguros, calotes, etc. São os buracos do pote por onde a maior parte da água. Tivesse um pote, suspirou o custódio. Não digo que não. O que digo é que não basta ter casas para ter cuidados, despesas e até credores. Creia o senhor que também eu tenho credores. Nem 100 mil réis. Nem 100 mil réis. Pesa-me dizê-lo, mas é a verdade. Nem 100 mil réis. Que horas são? Levantou-se e veio ao meio da sala. Custódio veio também, arrastado, desesperado. Não podia acabar de crer que o tabelião não tivesse ao menos 100 mil réis. Quem é que não tem 100 mil réis consigo? Cogitou uma cena patética, mas o cartório abria para a rua, seria ridículo. Olhou para fora. Na loja fronteira, um sujeito apressava uma sobrecasca à porta, porque entardecia depressa e o interior era escuro. O caixeiro segurava a obra no ar. O freguês examinava o pano com a vista e com os dedos, pois as costuras, o forro. Esse incidente rasgou-lhe um horizonte novo, embora modesto. Era tempo de aposentar o paletó que o trazia. Mas nem 50 mil réis podia dar-lhe o tabelião. Custódio sorriu. Não de desdém, não de raiva, mas de amargura e dúvida. Era impossível que ele não tivesse 50 mil réis. 20 ao menos? Nem 20. Nem 20? Não. Falso tudo. Tudo mentira. Custódio tirou o lenço. Alisou o chapéu devagarinho, depois guardou o lenço. Consertou a gravata com um ar misto de esperança e despeito. Viera cercando as asas a ambição, pluma a pluma. Restava ainda uma penugem curta e fina, que lhe metia umas veleidades de voar, mas o outro, nada. Vaz Nunes cortejava o relógio da parede com o do bolso. Chegava este ao ouvido, limpava o mostrador, calado, transpirando por todos os poros, impaciência e fastio. Estavam a pingar às 5. Deram, enfim, e o tabelião que as esperava desencadilhou a despedida. Era tarde, morava longe. Dizendo isso, despiu o paletó de alpaca e vestiu de casimira. Mudou de um para o outro a boceta de rapé, o lenço, a carteira. Oh, a carteira! Custódio viu esse utensílio problemático. Apalpou com os olhos, invejou a alpaca, invejou a casimira. Quis ser a algibeira, quis ser o couro, a matéria mesma do precioso receptáculo. Lá vai ela, mergulhou de todo no bolso do peito esquerdo. O tabelião abotoou-se. Nem 20 mil réis. Era impossível que não levasse ali 20 mil réis, pensava ele. Não diria 200, mas 20, 10 que fossem. Pronto, disse-lhe Vaz Nunes com o chapéu na cabeça. Era o fatal instante. Nenhuma palavra do tabelião, um convite ao menos para jantar, nada, findara tudo. Mas os momentos supremos pedem energias supremas. Custódio sentiu toda a força deste lugar comum e, de súbito, como um tiro, perguntou ao tabelião se não lhe podia dar ao menos 10 mil réis. Quer ver? E o tabelião desabotoou o paletó, tirou a carteira, abria e mostrou-lhe 2 notas de 5 mil réis. Não tenho mais, disse ele. O que posso fazer é reparti-los com o senhor. Dou-lhe uma de 5 e fico com a outra. Serve-lhe? Custódio aceitou os 5 mil réis, não triste ou de má cara, mas risonho, palpitante, como se viesse de conquistar a asa menor. Era o jantar certo.
estendeu a mão ao outro, agradeceu-lhe o obséquio, despediu-se até breve. Um até breve cheio de afirmações implícitas. Depois saiu. O pedinte esvaiu-se à porta do cartório. O general é que foi por ali abaixo, pisando rijo, encarando fraternalmente os ingleses do comércio que subiam a rua para se transportarem aos arrabaldes. Nunca o céu lhe pareceu tão azul, nem a tarde tão límpida. Todos os homens traziam na retina a alma da hospitalidade. Com a mão esquerda no bolso das calças, ele apertava amorosamente os 5.000 réis, resíduo de uma grande ambição que ainda há pouco saíra contra o sol, num ímpeto de águia, e ora batia modestamente as asas de frango rasteiro.